Olha, eu tô fazendo das tripas coração pra conseguir gravar esse episódio dessa semana, porque tá rolando uma obra que os meus sogros decidiram refazer a piscina e tá, assim, uma britadeira que não para um segundo. E aí, hoje, eu pedi pro meu sogro pra ver se eles poderiam parar 1 hora antes do previsto pra eu conseguir gravar o podcast, porque tem o problema de que o sol tá se pondo cedo, o sol se põe mais ou menos 5h30 da tarde, então, assim, eu precisava de 1 hora, pelo menos, pra conseguir gravar esse podcast com uma luz decente. Pedi pra ele foi um fofo, falou com o pessoal e eles terminaram 1 hora antes. E obviamente que eu fiquei me sentindo culpada, porque eu fiquei pensando que, poxa, por minha culpa, eles vão parar 1 hora antes e aí vai atrasar o projeto. Eu sei que é uma coisa que meu sogro quer muito fazer. Ele já tá me deixando morar aqui na casa de hóspedes de graça, eu ainda fico pedindo as coisas. Enfim, me senti super culpada de ter pedido pra eles pararem 1 hora mais cedo pra eu poder gravar esse podcast. E aí eu fiquei pensando o quão irônico é que eu tô me sentindo culpada por causa disso, já que a gente vai falar sobre culpa nesse episódio. Pelo menos eu acho que isso já demonstra pra vocês que eu tenho local de fala pra falar sobre esse assunto, porque se tem uma coisa que eu sinto desde que eu me entendo por gente é culpa. Eu tô sempre com a sensação de que eu tô a 2 passos de ser presa por qualquer motivo. Eu sou literalmente a pessoa que pede desculpa por qualquer coisa. Eu peço desculpa antes da pessoa pensar que eu preciso pedir desculpa. E aí eu me sinto culpada pelas coisas que eu faço, que eu não faço, que eu deveria fazer, que eu acho que eu deveria fazer, que eu fiz, mas não deveria ter feito, que eu poderia ter feito diferente. E aí eu fiquei pensando, gente, não pode ser só eu, não é possível. E é por isso que eu vou trazer esse problema pra você, porque eu quero o quê? Eu quero que você sofra comigo. Eu quero que você olhe e fale, nossa, menina, mas eu acho que eu também me culpo um pouco mais do que eu deveria, né? Porque eu sinceramente, já deixei de acreditar que as experiências são individuais há muito tempo. Então, é por isso que a gente vai fazer esse episódio inteirinho pra falar de culpa. E se você não gosta desse episódio, eu já peço desculpa de antemão, tá? Desculpa pelo vacilo, desculpa qualquer coisa. Mas é disso que a gente vai falar hoje. Ah, e eu também já quero pedir desculpa também pelo possível barulho que talvez possa surgir, porque eles ainda estão fazendo coisa do lado de fora. Eu troquei de microfone, eu acho que o microfone que eu tava usando nos últimos 2 episódios, ele é muito potente, eu ainda não aprendi a mexer nele direito, e eu acho que a minha voz tava ficando meio esquisita, então eu tô com um microfone antigo, e aí se fizer algum barulho estranho, eu já peço desculpa por isso também. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Desde criança, eu me sentia muito culpada. Uns sentimentos de culpa que eu acho que não são condizentes com uma criança de 5, 6, 7 anos. E eu acho que isso é uma combinação de várias coisas que eu vou discorrer aqui durante o nosso papinho. Mas eu também acho que estava bastante atrelado à minha ansiedade, porque eu acho que ansiedade e sentimentos de culpa, eles caminham lado a lado. Olha, se tinha uma coisa que acabava comigo quando eu era criança, era ver o meu pai ou a minha mãe olhando no fundo dos meus olhos e falando: eu estou decepcionado com você. Cara, aquilo dali, um tiro doeria menos. Eu ficava tão decepcionada comigo mesma. A culpa que eu carregava toda vez que eu ouvia aquelas palavras da boca deles, depois que eu fazia alguma coisa que eu não deveria ter feito, fazia uma besteira, respondia eles com um jeitinho que eu não deveria responder, enfim. Qualquer motivo que fosse para eles falarem que estavam decepcionados comigo, eu carregava aquela culpa como se eu tivesse tacado fogo no orfanato. Além disso, eu lembro que eu sentia bastante culpa se eu não ia bem numa prova. Eu sentia muita culpa com relação à situação financeira deles. Então, os meus pais, eles têm restaurantes e eu sempre cresci nesse ambiente de filha de comerciante que tem vários altos e baixos. Então, tinha épocas que a gente estava super bem de vida e tudo mais, porque os restaurantes estavam indo bem, e épocas que a gente estava indo super mal, porque um ou os 2 restaurantes estavam indo super mal, e a gente tinha que navegar aqueles altos e baixos financeiros que aconteciam, e eu via os meus pais super estressados, eu via eles brigando entre si, eu via eles chateados, eu via os problemas de saúde que aquilo atrelava a eles, e eu lembro de me sentir genuinamente culpada por não poder fazer mais do que, sei lá, estar ali, porque eu tinha, 8, 9, 10 anos, eu ficava pensando em como eu poderia ganhar dinheiro de alguma maneira para ajudar eles de alguma maneira, meios de não gastar absolutamente nada e não ser
um peso a mais deles terem que gastar mais dinheiro comigo porque a situação já estava difícil e eu ficava me sentindo muito culpada. Aquilo dali era uma coisa que eu carregava como se eu fosse a pessoa que tivesse ditando se o restaurante ia estar indo bem ou não. Pensando nisso, eu sempre tive esses sentimentos de culpa, mais ou menos. Como eu falei, eu acho que eles estão super atrelados à minha ansiedade, ao meu perfeccionismo. Então, nada novo sob a luz do sol, já falei sobre isso em vários episódios diferentes. E na adolescência, eu comecei a sentir sentimentos de culpa atrelados também a erros que eu cometia, porque adolescente faz cagada o tempo inteiro, a gente sabe disso. Só que eu carregava as culpas dos erros que eu fiz, que eu cometi ali nos 15, 16, 17 anos, como se fossem erros da minha pessoa, de quem eu era como ser humano. E eu carregava aquilo como uma cruz pesadíssima, como se erros pontuais que aconteciam espaçadamente, na verdade, fossem um sinônimo de um erro meu como ser humano e que eu era o erro, eu era errada. Então eu sempre estava me sentindo muito culpada, eu sempre me sentia pisando em ovos em muitas das minhas amizades e possíveis namoros naquela época com meninos, porque eu estava sempre me sentindo culpada, achando que eu não tinha falado a coisa certa ou feito a coisa certa, que eu poderia ser uma amiga melhor, que eu poderia ser uma namorada melhor, que eu poderia... Enfim, todos os poderias, deverias que vinham ali junto e ficava aquela mistureba toda de culpa. E assim, sentir culpa é natural. Todo mundo erra, nós somos pessoas, então a gente vai estar fadado a errar inevitavelmente. E é normal a gente ter erros pontuais em que a gente vai olhar, a gente vai perceber que a gente fez uma coisa errada e a gente vai se sentir culpado por ter feito uma coisa que vai contra os nossos valores, que magoa outra pessoa, que, sei lá, às vezes é contra a lei. Então, se você é uma pessoa que tem, né, princípios e valores e você é uma boa pessoa que comete erros, quando você erra, obviamente que você vai se sentir culpado. Até aí não tem problema nenhum. O problema é que existe uma grande diferença entre um erro e uma culpa natural associada a esse erro e um complexo de culpa que existe, que é uma culpa que existe dentro da gente, que parece que é uma culpa inerente à nossa existência. Nasci, logo sou culpada. É basicamente isso. Então, qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer te coloca em estado de sentimento de culpa. Você se sente culpado ou com o outro ou consigo mesma. E é aí que mora o problema, porque não dá pra ter paz numa cabeça que tá sempre se sentindo culpada. E eu posso falar isso por 100% de experiência própria. E aí, quando você tem uma coisa parecida com um complexo de culpa, ou você realmente tem um complexo de culpa em que você tá sempre se sentindo culpada, você literalmente tá sempre se sentindo culpada pelo que você fez, ou pelo que você deixou de fazer, ou pelo que você acha que vai fazer eventualmente. E aí você tá sempre o quê? Meio paranoica, pisando em ovos com todo mundo. É muito difícil começar a realmente construir amizades e relacionamentos verdadeiros e profundos, porque você tá sempre ali com medo de se mostrar como você realmente é, já que você tá com medo de que, caso você faça isso, você acredita na sua cabeça que você tá fadada a decepcionar essa pessoa de alguma maneira, e aí você vai se sentir culpada por causa disso. E aí você tem que sempre ficar lidando com aqueles sentimentos de vergonha, de ansiedade, de inadequação, que é uma bosta, né? Vamos combinar, ninguém gosta de viver assim. E a grande questão da culpa é que, muitas das vezes, a gente se sente culpado por cenários que nem vão acontecer. Existe uma ultradramatização da ideia que a gente tem das consequências das nossas atitudes. A gente dá muito mais peso pra gente mesmo na relação com os outros do que eles mesmos estão dando peso. Aquela coisa da gente se achar muito importante, acaba existindo uma ideia de que porque nós somos os protagonistas de nossas vidas, a gente acha que a gente é o protagonista na vida de todo mundo. Só que, obviamente, isso não é verdade. Está longe de ser verdade. Então, a real é que provavelmente muitas das coisas pelas quais você acha que a pessoa vai ter uma reação X, na verdade, ela, sei lá, nem vai ligar pra aquilo. Então, não sei, vou dar um exemplo aqui. Tipo, imagina que você pegou uma blusa emprestada com uma amiga sua e você prometeu que você ia tomar super cuidado e você foi e saiu com a blusa, só que algum idiota bêbado na festa que você tava derramou uma bebida na blusa e manchou a blusa. Nesse cenário, uma pessoa que sente culpa natural
óbvio que ela vai se sentir mal. Óbvio que ela vai olhar pra blusa e falar, nossa senhora, não acredito que isso aconteceu, que raiva. Não, calma, o que eu posso fazer? Tá, vou levar pra lavanderia, vou tentar resolver o problema, mas caso eu não resolva o problema, eu vou falar com a minha amiga, eu vou pedir desculpa e vou falar pra ela que eu vou comprar uma blusa nova pra ela, com certeza, e tudo bem. E ela sabe que a amiga dela vai ficar chateada provavelmente, mas ela também vai entender que não foi culpa sua, necessariamente, e segue o baile. Agora, uma pessoa que sofre com complexo de culpa, na hora que a camisa mancha, ela já começa a pensar, meu Deus, a minha amiga vai me detestar, por isso que ela nunca empresta nada pra ninguém. Eu acho que ela não queria me emprestar isso, no fundo fui eu que fiquei insistindo e agora eu estraguei a blusa dela. Como é que eu vou contar isso pra ela? Ela não vai mais confiar em mim, ela nunca mais vai querer me emprestar nada, eu vou acabar com a nossa relação, a nossa amizade, nunca mais vai ser a mesma. E começa a entrar num espiral de culpa que é muito mais exacerbado do que necessariamente o que objetivamente vai acontecer. Pode ser que a sua amiga fique realmente muito descaralhada das ideias quando você aparecer com a blusa manchada? Pode ser. Mas aí, sinceramente, nesse caso, assim, eu acho que, né, diz mais sobre a sua amiga do que sobre você, já que foi um acidente. E isso é quando eu tô falando de culpa em relações. Porque além da culpa das relações, existe a culpa interna também. A culpa interna é a seguinte. Vamos supor que você tira uma semana de folga. Só que você não vai viajar, você não vai pra lugar nenhum. Você está de folga na sua casa e a ideia é relaxar. Culpa. Você senta no sofá e aí você fica pensando que é terça-feira, 3 horas da tarde, e você tá vendo televisão, mas na verdade você podia estar aproveitando que você tá de folga nessa semana para reorganizar o seu armário, para dar aquela limpeza geral na casa pesadona, para começar um projeto X. Você deveria estar correndo no parque, ou você deveria estar doando as suas roupas. Tem 1 milhão de outras coisas que você deveria estar fazendo, além de estar simplesmente ali parado, existindo, descansando. É uma culpa existencial. É quase como se você se sentisse desculpa simplesmente por estar ocupando um espaço. E isso tem muito a ver com a sociedade que a gente vive mesmo, dessa questão dessa compulsividade por produtividade o tempo inteiro, em que parece que a gente está sempre tendo que justificar a nossa existência como ser humano. A gente só tem valor como ser humano se a gente estiver produzindo de alguma maneira o tempo inteiro. Não precisa necessariamente ser uma produção de trabalho, mas produzindo no sentido de estou limpando minha casa, estou me exercitando, estou encontrando amigos e familiares, estou fazendo alguma coisa para ser produtiva, porque Deus me livre ser tal qual a Anitta em 2010, né, que vivia dias em que ela era 0% produtiva para o seu país. Não pode. Tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Então, é uma culpa inerente de existir como pessoa. Existem vários níveis de se sentir culpado. Algumas pessoas se sentem mais culpadas no geral do que outras. E isso tem muito a ver com criação, tem a ver com sistema de crenças. Então, talvez se você tenha crescido num lar mais conservador, religioso, machista, talvez você lide mais com sentimentos de culpa. Se você cresceu num lar, por exemplo, católico, e aí existe até uma expressão chamada culpa católica. A culpa católica é basicamente você se sentir culpado por muitas coisas, já que você cresceu dentro de um ambiente em que você aprende o que é certo e errado, e o que é certo e errado é bem preto no branco, não existe muito espaço ali para as áreas acinzentadas. Então, ou você está fazendo uma coisa certa, então você está agindo de maneira correta, e isso quer dizer que você é uma boa pessoa, ou você não está agindo de forma correta, e isso quer dizer que você é uma má pessoa, você vai pro inferno. Eu não tô nem falando só de famílias que são muito religiosas, não, sabe? Eu tô falando de famílias que podem ser meio religiosas, que sim, às vezes a pessoa nem é religiosa, às vezes a família nem é religiosa, mas elas agem de uma maneira em que a bússola moral tem que ser assim, desse jeito, se não for desse jeito, tá errado, você é uma má pessoa. E isso vai acontecer porque nesses ambientes mais conservadores e religiosos, você tá vivendo sob um sistema de crenças que é impossivelmente alto demais. Os valores são inalcançáveis. Ninguém vai ser Jesus Cristo nessa vida. A gente pode tentar, a gente pode se inspirar no que está escrito ali na Bíblia. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, em Jesus ou na entidade que você acredita, você pode se inspirar naqueles princípios e você pode realmente tentar ser o melhor ali dentro das crenças que você acredita. Mas você nunca vai ser Jesus Cristo.
Então, se você vive dentro de um sistema em que os valores e a barra tá sempre muito, muito alta e é basicamente inalcançável, você tá fadado a sempre estar abaixo dela. E se você tá sempre abaixo dela, você tá sempre o quê? Se sentindo culpado, porque você tá sempre errando. Porque nós somos boas pessoas que queremos fazer o bem, queremos agir de maneira correta, temos provavelmente dentro da gente crenças e valores enraizados muito fortes e muito possivelmente inalcançáveis, então a gente tá sempre errando. E se a gente tá sempre errando, a gente tá sempre se sentindo mal com isso. Então a gente tá sempre se sentindo culpado. E é dentro desse cenário que a culpa existencial tem mais espaço. Porque você se sente culpado por descansar, você se sente culpado por fazer coisas legais para você mesma, porque outras pessoas talvez não tenham como fazer essas coisas legais. Você se sente culpado por celebrar as suas vitórias, porque você deveria estar pensando nas pessoas que não conseguiram essas vitórias. E você sente culpa porque você ficou triste, porque você não conseguiu ingresso para aquele show, porque afinal de contas existem países em guerra e crianças passando fome na África. Então você não deveria ficar triste só porque você não conseguiu um ingresso para o show da Beyoncé. Percebe que você simplesmente não pode ser fiel aos seus sentimentos e às suas vontades porque tem sempre alguém passando por algo pior, ou então você deveria estar fazendo algo mais produtivo, algo melhor, você deveria estar usando o seu tempo para doar para o outro. E isso é uma coisa engraçada porque eu acho que a internet, na verdade, é um grande espaço para isso, para esse tipo de culpa católica. No sentido de que é impressionante quando você entra nas redes sociais, o TikTok, então, é assim, primordial. Então, se você faz um vídeo contando alguma coisa que você acha que é muito legal, que aconteceu na sua vida, ou que você viu que aconteceu na vida de outra pessoa, vai ter uma enxurrada de comentários dizendo que ai, mas também, né, assim é muito fácil. Ah, mas você não tá pensando nas outras pessoas que não conseguiram fazer isso. Teve uma vez que eu postei um vídeo no TikTok em que eu falei assim: amiga, mas você sai de casa? Quando te chamam pra sair, você vai? Quando a sua amiga fala, vamos tomar um açaí, você vai? Quando ela fala, vamos o quê, você vai? A enxurrada de comentários que eu recebi. Mas falando assim é muito fácil, mas quem não tem dinheiro pra fazer nada, o que me falta é dinheiro, o que me falta é dinheiro. Aí começou o mimimi. Aí eu fiz um outro vídeo com uma lista enorme de ideias de coisas pra você fazer com as suas amigas que não envolvem nenhum dinheiro. Tipo, caminhar no parque, sentar na calçada, qualquer coisa. Mas aí você precisa de dinheiro pra passagem de ônibus. E você fica assim, amiga, você tá realmente querendo me dizer que com acesso à internet, com o celular que você não tem dinheiro pra pagar uma passagem de ônibus? Ou então que vocês não podem combinar um meio do caminho pra se encontrar a pé? E na hora que eu recebi esses comentários inicialmente, eu fiquei me sentindo muito culpada por ter feito esse vídeo. Eu me senti muito alienada, como se eu fosse uma patricinha mimada e etc. O intuito do vídeo era simplesmente falar, às vezes você acha que não tem nada acontecendo na sua vida, mas você também não se abre para que as coisas aconteçam na sua vida. Mas enfim. E aí também acontece que se você vai nas redes sociais para reclamar de alguma coisa, então para você chegar e falar, cara, putz, isso aqui aconteceu, é muito chato. Aí, pronto. Vem todos os fiscais de todas as causas sociais e de tudo que tá errado e de como que você não pode ficar triste porque, sei lá, o seu namorado te deu um pé na bunda já que tem mulheres viúvas. Não pode ficar sofrendo porque você acabou um relacionamento, porque tem mulheres que nunca namoraram. Não pode. Como é que você vai ficar triste porque você terminou um namoro se tem mulher que nunca nem namorou? São gatilhos alheios de culpas internas que essas pessoas sentem, que elas estão só projetando em cima de você, frustrações e culpas que elas carregam dentro dos valores e crenças delas, que você toma pra si mesmo e você se sente culpado simplesmente por sentir coisas. Porque a verdade é que sim, existem problemas muito mais importantes que o seu por aí. Muito mais. O meu problema agora, nesse exato momento, é que tem uma obra ali fora. Tem gente que tá... Só que eu negar o fato de que essa obra na minha cabeça o dia inteiro está me enlouquecendo, não vai fazer com que esse sentimento enlouquecedor vá embora de mim. Eu ficar me sentindo culpada porque dentro da minha realidade esse é um problema que eu estou vivendo hoje, nesse segundo, e eu não tô nem entrando em problemas que são realmente mais problemas dentro da minha existência porque eu mantenho minha vida privada
mais privada mesmo. Eu poderia até despejar alguns problemas maiores aqui pra vocês, mas eu vou deixar esse probleminha bem Notre Dame aqui, bem bobinho, que é a obra que tá rolando ali do lado de fora. A questão é, se a gente fica se sentindo culpado o tempo inteiro por sentir coisas negativas e por reclamar, ou por ficar triste, ou por ficar decepcionado ou chateado, simplesmente porque tem pessoas passando por coisas piores, a gente, no final, a gente só tá cavando o nosso próprio buraco, porque esses sentimentos, só porque você acha que você não deveria ter eles, não quer dizer que você não vai sentir eles. Você pode ficar chateado e irritado com a obra que tá acontecendo lá de fora da sua casa e ainda assim ter noção e empatia de que tem pessoas passando por coisas muito piores, sem você ter que se sentir culpado por estar irritado com uma coisa tão pequena. E além dessa culpa católica, existe uma outra camada que é que se você é mulher, você sabe que também existe a culpa associada ao machismo e às pressões sociais. Sim, homens também passam por pressão social? Claro, mas eu já, como falei no episódio do Bonde das Exaustas, a pressão social que as mulheres sentem é infinitamente maior, não tem nem como discutir, e eu não vou gastar minha saliva tentando explicar isso pros meninos que escutam esse podcast, até porque se você é um rapaz que escuta esse podcast, eu gosto de acreditar que você é uma pessoa muito legal, que você é um cara super bacana, então você sabe, você entende que o que eu estou falando faz todo sentido. No geral, as mulheres se sentem mais culpadas que os homens, e isso é por uma multiplicidade de coisas. Primeiro porque nós mulheres temos já, de maneira inerente, é difícil falar isso porque vai ter mulher que vai falar, eu não sou assim, mas o fato é que a gente não vive dentro do cérebro de um homem, e mulheres, no geral, tendem a ser, se você não for tudo bem, tá bom? Tudo bem. Só tô falando que, no geral, as mulheres tendem a ter uma natureza mais cuidadosa. E essa nossa natureza mais cuidadora faz com que nós sejamos pessoas mais empáticas. Então, a gente tem mais noção e a gente tenta tomar mais cuidado em como as nossas atitudes e falas e coisas que a gente faz vai impactar na vida dos outros. E aí você pega isso, essa coisa que já é meio que quase que inerente da nossa natureza feminina, e você soma isso com a pressão social de que a mulher tem que ser cuidadora. Então não é só que você se sente desse jeito, você também é colocado ali no lugar de que você tem que ser uma boa esposa, e uma boa mãe, e uma boa filha, e uma boa empregada, e que você tem que falar de tal jeito, e que você tem que tomar muito cuidado com as suas palavras, e como você fala as coisas, e como você faz as coisas. E caso você cometa um erro, você vai ser infinitamente mais julgada por conta daquele erro do que qualquer cara. Porque a gente já sabe, a gente vê o tempo inteiro nas notícias, que um homem adulto que comete um erro é apenas um menino, né? O menino Ney, não é verdade? Que fica aí traindo todas as namoradas, mulher grávida. Não, ai, coitado, ele é apenas um garoto. Um garoto de 20 e tantos anos, entendeu? Coitado, apenas um menino. E aí, ao mesmo tempo, você tem uma mulher que, se cometer uma fração do erro de qualquer coisa que o Neymar já tenha feito, ou então, às vezes, ela nem cometeu o mesmo erro, mas existe a possibilidade de que talvez ela tenha cometido esse erro, aí pronto, crucificada na mesma hora. Caso em questão aqui, Luísa Sonza. É como se os nossos valores tivessem que ser levados muito mais a sério do que os dos homens, porque eles vão ser julgados de maneira muito mais séria. Uma mulher que comete um erro é uma mulher errada. Um homem que comete um erro é apenas um menino. Então tem esse problema aí. E aí vem as culpas que vão se somando dentro da mulher, que vão ficando cada vez mais agravantes conforme ela vai ficando mais velha. Porque você imagina, você primeiro é menina, aí você tem as suas culpas por simplesmente ser menina. Só que aí depois você começa a criar papéis dentro da sua sociedade. Então você de menina, de repente você começa a namorar. E aí você começa a colocar na sua cabeça que, de alguma maneira, tudo que tá dando errado dentro da sua relação, dentro do seu namoro, isso na adolescência, então, acontece muito, porque relacionamentos amorosos na adolescência são, no geral, extremamente tóxicos. E aí, você é adolescente, você tá dentro ali daquele relacionamento e, não sei, vamos supor que o seu namorado não esteja te dando atenção suficiente, ele só quer saber jogar videogame com os amigos, jogar bola. Na sua cabeça, você tá tentando fazer sentido de como que você pode colocar a culpa pra si mesma e o que você tá fazendo errado ali
pra ele não querer te dar tanta atenção ali, como ele poderia estar dando. Então, ao invés de você ter um pensamento objetivo de caramba, eu sou uma boa namorada, eu sempre me faço presente, eu mereço atenção, eu mereço carinho, você pensa, ai meu Deus, mas é porque eu acho que naquele dia que ele disse que ia jogar bola de 2 às 6 da tarde, e aí eu pedi pra ele pra sair 5h30, porque tinha um jantar na casa da minha avó de aniversário de 90 anos dela. Ai, aquilo dali foi chato, né? Poxa vida, não acredito que eu fiz isso, né? Ele teve que ir embora meia hora antes do futebol dele, que era de 2 às 6, e ele joga basicamente todos os dias, pro aniversário de 90 anos da minha avó. Inconveniente, né? Ai, aí você fica se sentindo culpada por causa disso. Então esse é o seu primeiro papel ali que você tá se sentindo culpada. Depois disso, você entra no mundo corporativo ou simplesmente você começa a trabalhar em qualquer área que seja. E aí você vira empregada. E aí, minha amiga, se você acha que você se sentiu culpada antes, quando você começa a trabalhar numa empresa, parece que mesmo você sendo apenas mais uma em às vezes 1000 funcionários, você carrega cada peso de cada erro como se você tivesse fundado a empresa e aquele erro fosse o único motivo para tudo ir por água abaixo. Sendo que, sei lá, às vezes você simplesmente esqueceu de responder o e-mail hoje e respondeu no dia seguinte. Então você começa a criar essa culpa de não ser a melhor funcionária do mundo todos os dias e ser produtiva todos os dias e ter as melhores ideias todos os dias e querer trabalhar e dar o seu melhor todos os dias. E qualquer errinho que você cometa ali, cara, aquilo te destrói, aquilo acaba com a sua confiança. Você já começa a pensar que você não deveria pedir aquele aumento que você já tá pensando em pedir. Já tem 3 anos, porque tem 3 anos que você não ganha um aumento, além do reajuste anual. Então, você tá ali pensando, tá vendo? Eu ia pedir um aumento, mas agora que eu deletei essa coisa aqui no Excel, não vou mais pedir aumento. Porque isso aqui, obviamente, foi um erro catastrófico. Só porque eu, né, essa coluna aqui que eu deletei sem querer. Depois disso, tô rindo de nervoso. Em algum momento, vamos supor que você casa. Aí você tem todas as culpas do matrimônio, né? E problemas matrimoniais, e problemas dentro de casa, e manter a casa em tais condições. E aí, dependendo do parceiro que você escolhe ter, a sua culpa vai ser maior ou pior. Porque se ele é um cara encostado que não chega junto e você tem que fazer todas as tarefas da casa sozinha, você começa a se sentir culpada porque essa semana você não teve tempo para lavar o banheiro, porque você estava super sobrecarregada com o trabalho. E aí você se sente culpada porque o bonitão vai lá e fala, caramba, precisando dar uma limpada disso aqui, hein? E aí você se sente super mal, porque você pensa, ai meu Deus, ele vai achar que eu sou nojenta. E aí, no final das contas, se você é uma mulher, como muitas mulheres têm esse sonho, você um dia vira mãe. E aí, já dizia o famoso ditado que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Toda vez que eu escuto essa frase, eu penso, cara, eu acho que eu não posso ser mãe mesmo. Eu já tenho várias questões em relação a querer ser ou não ser mãe. E, inclusive, isso me gera culpa. Eu acho que, hoje em dia, eu consigo dizer com mais confiança de que eu não tenho certeza se eu quero ser mãe, sem tanto medo de julgamento, mas uma partezinha de mim, com certeza, fica se sentindo culpada, pensando, putz, não vou dar um neto pros meus pais. Ai, eu acho que o meu marido, no fundo, ele gostaria de ter um filho. Ai, mas será que no meu papel como mulher, será que eu vou me sentir completa a longo prazo se eu não tiver um filho? E existem essas culpas, isso daí é uma coisa que eu tô começando a passear agora que eu entrei nos 30 e que eu acho que vai começar a progredir à medida que eu faço mais anos dentro dessa década de 30 anos. Mas o fato é que toda vez que eu escuto isso, eu já penso, pelo amor de Deus, cara, se eu já me sinto tão culpada o tempo inteiro com relação a mim mesma e aos outros, do jeito que tá, se imagina com uma criança. Eu sei que eu teria psicológico, porque no final das contas eu sou uma pessoa bastante resiliente, eu preciso me dar esse crédito. Mas eu quero passar por isso? Eu quero viver nesse estado constante de culpa? É justo isso? Você não escuta as pessoas falando, nasce um pai, nasce uma culpa. E eu não tô dizendo que pais não se sentem culpados por A ou B com relação à criação dos filhos. Mas, cara, a culpa materna é bizarra. E é uma coisa tão grande que a gente sabe que é tratado em terapia, que psicólogos falam sobre isso. É literalmente uma coisa, a culpa materna. Então, é isso, tá? Se você está se perguntando por que você sempre se sentiu culpada, eu acho que entre a culpa católica e a culpa de pressão social e machismo,
Eu acho que eu já te dei bastante repertório pra você pensar aí nos possíveis motivos pelos quais você sempre se sente culpada por absolutamente tudo. E a questão é que a culpa não é só uma voz chata na sua cabeça. Se fosse só uma voz chata na nossa cabeça, eu não ia estar nem fazendo esse podcast, porque se tem uma coisa que existe na nossa cabeça, é voz chata pra várias coisas. O problema é que a culpa, ela te paralisa. Porque quando você tá sempre se sentindo culpada o tempo todo pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, pelas coisas que você faz ou deixa de fazer, você fica com muita dificuldade de se movimentar e navegar, tanto nas relações interpessoais, quanto com a relação que você tem com você mesma, de criar uma relação sincera e honesta, tanto com os outros quanto com você. A culpa, ela vai te impedir de construir relações autênticas, porque se você tá sempre com medo de desagradar, se você tá sempre com medo de ser um empecilho, um peso, um encosto, se você tá sempre com medo de que, ai não, mas se eu falar tal coisa, ele vai ficar chateado. Ai não, mas se eu não for naquela festa, ela nunca mais vai falar comigo. Ai, mas... E dando um peso pro seu papel na vida das pessoas que muitas vezes nem é o peso que você deveria estar dando, porque você não tem esse peso todo na vida dessas pessoas. Mas a culpa que você carrega te impede de se apresentar e de se aproximar das pessoas como você realmente é. Porque você tem medo de desagradar. Porque você se sente culpado por não ser uma pessoa tão maravilhosa e correta e perfeita como você acha que as outras pessoas mereciam que você fosse. E aí você sempre entrega uma versão sua que não é a sua versão completa. E quando a gente não consegue entregar pra ninguém a nossa versão de verdade, cara, a gente não consegue simplesmente construir relações autênticas e relações realmente verdadeiras com outras pessoas. Não dá pra criar uma conexão de verdade se você não se apresenta de verdade. E você não assume que sim, você também vai cometer erros. A culpa também impede você de correr atrás dos seus sonhos. Porque se você se sente culpado por ter os sonhos que você tem, porque você acha que você não merece, ou porque você acha que é muito ganancioso, ou porque outras pessoas não vão ter acesso àquilo, você tá sempre se freando. Existe muito essa coisa, né, de ter vergonha ou medo de falar que você gostaria de ganhar mais dinheiro, ou ficar feliz porque você está ganhando mais dinheiro, como se dinheiro fosse uma coisa muito suja, como se pessoas que são bem-sucedidas fossem pessoas ruins, como se ser ambicioso, ser uma pessoa ambiciosa fosse uma coisa pra se sentir culpada. E por muito tempo eu me senti culpada, porque eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu sempre fui ambiciosa, desde criança. Não só com relação a dinheiro, mas com relação a objetivos. Eu sempre sonhei grande, eu sempre quis coisas grandes pra mim, e eu achava que era errado eu querer aquilo. Eu achava que pessoas ambiciosas eram pessoas gananciosas e pessoas inerentemente ruins. E eu demorei bastante tempo pra entender que tudo bem eu ter ambição. Existe uma diferença entre você ser uma pessoa ambiciosa e você ser uma pessoa gananciosa que passa por cima dos outros pra conseguir os seus objetivos, tal qual um rolo compressor. Não é o que eu quero fazer. Eu sou ambiciosa no sentido de que se eu tenho um sonho, eu vou comprar aquele sonho pra mim mesma e eu vou correr atrás. Eu vou fazer o meu. Isso significa fazer coisas quando eu não tô muito afim. Por exemplo, hoje, fazendo esse episódio de podcast, vou te falar que eu não tava tanto afim de fazer, mas era o único dia que eu ia conseguir fazer por causa da obra. Então, tô encaixando aqui. Porque eu tenho ambições maiores pra esse podcast e pro Be Happy. Mas se você se sente culpado pelos sonhos que você tem, ou pelas coisas pelo que você quer correr atrás, dificilmente você vai correr atrás delas. E no mínimo do mínimo, essa sua culpa que você sente o tempo inteiro não te deixa descansar em paz, não te deixa ficar feliz pelas suas conquistas, não te deixa ser sincera com relação aos seus sentimentos e não torna o seu diálogo interno bom, muito pelo contrário. Se você tem um diálogo interno ruim, em que você tá sempre falando com você de uma maneira agressiva, pejorativa, que você não falaria com outras pessoas, porque você sabe que se você falasse assim com outras pessoas, elas iam ficar muito chateadas e você se sente culpada por causa disso, mas você fala com você mesma desse jeito, isso quer dizer que você carrega bastante culpa. Porque a culpa vai fazer com que você se sinta mal o tempo inteiro simplesmente por ser você e por existir. Qualquer sentimento que você tenha de vulnerabilidade ou de vergonha interno, você não vai tolerar aquilo. Você vai se sentir muito culpada por se sentir daquele jeito e você vai estar sempre falando com você de uma maneira bem complicada, bem difícil. E com relação a sentir culpa com os outros, com as outras pessoas, porque a gente tá sempre se sentindo culpado, achando que se a gente falar de tal jeito, a gente vai desagradar, a gente vai ser um estorvo, a gente vai ser um peso na vida da pessoa. Aquela coisa bem people pleasing. Em inglês é um termo people pleasing, que é essa mania da gente querer agradar o tempo inteiro. A gente acha que essa nossa mania de querer agradar o tempo inteiro é uma coisa meio altruísta, mas não é.
querer agradar o tempo todo, na verdade, é super egoísta. Porque você não tá querendo agradar ao outro pelo bem-estar do outro. Você só tá querendo agradar o outro porque você não quer ser vista como uma pessoa ruim, como uma pessoa difícil. People pleasing não tem a ver com o outro. Se você é uma pessoa que tá sempre querendo agradar todo mundo, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você quer ser amada e pra isso você acha que você tem que se mostrar sempre no seu melhor comportamento, porque se você cometer um errinho ou se você pedir um negocinho a mais do outro, você vai estar sendo inconveniente e aquilo te gera um sentimento de culpa. E por medo de não agradar a outra pessoa ou de ser um encosto na vida da outra pessoa, na sua cabeça, você simplesmente se submete a situações que você, na verdade, não gostaria de se submeter, simplesmente para ter a aceitação da outra pessoa. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Não é o seu papel corresponder às expectativas de todas as pessoas que existem na sua vida. Inevitavelmente você vai decepcionar pessoas. Inevitavelmente você vai magoar pessoas. Inevitavelmente alguém vai olhar pra você e falar: eu esperava mais de você. E em alguns casos vai ser porque você realmente errou com aquela pessoa, mas em muitos casos vai ser porque ela tinha uma expectativa sobre você que ela enfiou na cabeça dela e ela achava que você deveria corresponder àquela expectativa. Só que cada um cria projeções sobre o outro de acordo com seus próprios valores. Então, eu tenho expectativas sobre as pessoas que eu amo. E muitas vezes elas não correspondem às minhas expectativas. Ainda mais eu, que sou uma pessoa que adora criar expectativas, apesar de saber que isso não é a melhor das ideias. E por muito tempo eu me sentia magoada quando as pessoas não correspondiam às minhas expectativas, até eu entender que eles não são obrigados a fazer isso. Que só porque eu quero que eles se comportem de um jeito, eu faço as coisas de um jeito, não quer dizer que eles deveriam fazer aquilo ou que eles precisam fazer aquilo. Eu não tô falando aqui de comportamentos básicos de educação e ser uma pessoa minimamente agradável. Eu não tô falando aqui que você tem que aceitar coisas tóxicas dentro de relações, muitas das vezes abusivas, principalmente quando a gente tá falando de relacionamento. Não é isso que eu tô falando aqui. O que eu tô falando é que às vezes a gente cria expectativas com relação ao comportamento das outras pessoas que elas não têm por que corresponder àquilo. Não é o papel delas, não é a obrigação delas. E o contrário também. Você não precisa, por exemplo, corresponder às expectativas da sua mãe só porque quando você tinha 6 anos, você falou pra ela que ia ser médica. E desde então ela carregou aquilo como verdade. Então ela passou a vida inteira falando pra todo mundo que a filha dela um dia ia ser médica. Só que hoje em dia você tem 20 anos e você pensa: mas eu não quero ser médica. Mas eu acho que eu deveria ser médica, porque senão eu vou decepcionar minha mãe. Eu preciso não decepcionar a minha mãe. Eu vou me sentir muito culpada se eu não fizer isso, já que ela investiu a vida inteira na minha educação, pagou as melhores escolas, os melhores cursinhos, o melhor material escolar, os melhores professores particulares pra eu poder fazer medicina e agora eu não quero mais fazer medicina. Você não é responsável pelo que você falou que ia fazer com 6 anos de idade. O que leva a outra questão, que é: você inevitavelmente vai ser a vilã em certas histórias pra certas pessoas em algum momento da sua vida. Não tem como escapar disso. Do mesmo jeito que algumas pessoas que passaram pela sua vida, sob seu olhar, dentro daquela situação, você enxerga aquela pessoa como vilão, talvez do ponto de vista daquela pessoa, ela não enxergue a si própria como vilão. Ela enxerga que foi ela mesma se colocando em primeiro lugar dentro daquela situação, escolhendo a si mesma. Talvez até um terceiro, olhando objetivamente, olhe pra você e fale: olha, não acho que isso aqui que essa pessoa fez, na verdade, foi errado, não. Eu acho que ela só tinha uma escolha pra fazer e ela escolheu diferente do que você queria. Do mesmo jeito que você também pode fazer isso. Do mesmo jeito que, pra se colocar em primeiro lugar em alguns momentos e pra ser fiel à pessoa que você é, aos seus valores e aos seus sonhos, você vai ter que se escolher antes de escolher outra pessoa e possivelmente você vai magoar essa pessoa. Possivelmente você vai causar dor a essa pessoa mesmo não querendo. E tudo bem você se sentir culpada por causa disso na hora que acontece. Isso tem a ver com você ser uma pessoa boa, você não querer magoar uma pessoa que você admira, que você respeita, mas acontece também. E não é o seu papel tentar convencer aquela pessoa de que você não é o vilão. Talvez algum dia ela olhe pra trás e fale: realmente, eu acho que essa pessoa, na verdade, não foi o vilão que eu coloquei como ela era. Foram só circunstâncias, a gente era muito novo, ou então foi circunstancial, enfim. Não é o seu papel ter que ficar se explicando e tentando convencer outra pessoa de que você não é o vilão da vida dela. Porque isso só vai te gerar mais culpa. Ou você vai se sentir culpado pra sempre a cada decisão que você tem que tomar nesse sentido, ou então você vai deixar de tomar essas decisões pra ficar agradando outra pessoa, mesmo não querendo estar dentro daquela situação mais.
né? Isso acontece muito com relação a términos de namoro, ou quando você quer pedir demissão, ou quando você tem uma amizade que talvez não faça mais sentido, quando você decepciona os seus pais tomando uma decisão que vai de contrário ao que eles achavam que seria o mais certo pra você. Tem vários meios de você se tornar o vilão na vida de alguém, mesmo que momentaneamente. E você vai ter que ficar bem com isso. Agora, se você tá se sentindo culpada com relação às suas relações, coisas que aconteceram, vamos supor que aconteceu uma situação pontual em que você de fato errou e você tá se sentindo culpada. Como que você pode lidar melhor com isso dessa maneira, sem tentar se crucificar por conta de um erro pontual? A primeira coisa que você pode fazer e que você deve fazer é assumir o seu BO. Então você vai pegar e você vai assumir o seu erro. Não é pra ficar criando desculpa, não é pra falar, ai, desculpa, mas é que... Não. Assume o seu erro, primeiro pra você, pensa, eu errei quando eu fiz isso. Eu errei porque eu não deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter agido desse jeito, eu não agi desse jeito por medo de magoar essa pessoa, caso eu fizesse do outro jeito, e por não ter feito isso, eu magoei de verdade. Vou conversar com essa pessoa. E aí é a hora que você vai respirar fundo, reunir toda a sua coragem, pegar o telefone, mandar uma mensagem, ligar pra essa pessoa e falar, olha, queria te encontrar pra gente conversar sobre isso. E aí, caso a pessoa queira te encontrar, porque também é uma escolha dela não querer, você vai chegar e você falar, queria te pedir desculpa pelo que eu fiz, não foi certo. Sem ficar criando justificativa, tentando defender o seu caso, você precisa entender que você errou. Isso não significa que você seja uma pessoa ruim. Então você precisa olhar para aquela situação e separar o que foi o erro e o que é você. Você não é o seu erro. O erro aconteceu, você se sente mal com relação ao erro e você pode se sentir culpada pelo erro. Você não pode se sentir culpada por existir. Porque é aí que as coisas começam a ficar meio bagunçadas na nossa cabeça. E é claro que a pessoa vai ter o poder de escolha dela, de desculpar ou não. E você vai ter que aceitar qualquer que seja a decisão. Mas você também precisa lembrar que, mesmo estando errado, mesmo se sentindo culpada, você ainda assim precisa impor limite. Porque às vezes a gente sente uma responsabilidade exacerbada daquele erro, porque aquela pessoa tá impondo na gente esse tipo de reação. Então, por exemplo, se você é aquela menina que chega pra mãe e fala, olha mãe, então, acontece que eu não tô querendo fazer medicina não, sabe? Eu queria fazer arquitetura. E a sua mãe se sente enganada, não acredito, você me decepcionou, você falou a vida inteira que ia ser médica, todo o dinheiro que eu gastei, todo o investimento, que não sei o que, não sei o que lá. Nessa hora, por exemplo, nesse tipo de caso, você pode se sentir culpada em certa medida de você estar esmagando o sonho da sua mãe. Mas você tem que impor limites internos, e aí você pode externalizar eles ou não, mas você tem que segurar sua onda no sentido de pensar que, cara, eu também tenho poder pelas minhas próprias escolhas. Porque às vezes o seu excesso de responsabilidade sobre o bem-estar dos outros é apenas um reflexo da falta de limites que você não impõe a eles. Se você impor mais limites desde o início, o outro não vai poder ficar te fazendo se sentir culpado toda vez que você não faz tal coisa, ou que você faz de um jeito diferente, ou que você não corresponde às expectativas deles. Porque os limites já estavam estabelecidos ali previamente. Então, estabelecer limites também é muito importante para você se sentir menos culpado nas relações. Por fim, aprenda e cresça com isso. A única coisa que você pode levar de bom quando você comete um erro e você se sente culpada por causa dele é o aprendizado que aquilo te dá. É você olhar e falar, nossa, isso aqui não é legal, isso aqui não tem a ver com a pessoa que eu sou e os valores que eu tenho, as coisas que eu acredito. Não quero passar por isso de novo, não quero magoar outra pessoa dessa maneira de novo, então da próxima vez eu vou agir de maneira diferente. E da próxima vez que você tiver um cenário parecido, você de fato lembre daquele erro e pensa, aqui não, hoje não. Não vou fazer assim, porque eu já fiz esse erro antes, já cometi esse erro antes, eu sei o que aconteceu, sei como eu magoei outra pessoa, então eu vou fazer diferente. E por fim, cara, você vai ter que aprender a perdoar você mesma. Ficar pensando no que você deveria, no que você poderia, no que você tem que, não vai te levar a lugar nenhum. O que já foi feito, está feito, não tem como você mudar o passado e você ficar só pensando naquilo o tempo inteiro, pensando em como você poderia ter feito diferente, não vai tornar as coisas diferentes. A única coisa que eu posso fazer agora é perdoar a si mesmo, aprender com esse erro e bola pra frente. Agora, se a sua culpa é aquela culpa interna, existencial, simplesmente sentir culpa por descansar, por ficar feliz, é a hora que você tem que voltar atrás, lá atrás, entender da onde que estão vindo esses valores, por que que você se sente assim o tempo inteiro. Tem a ver com a sua criação, tem a ver com a maneira como você via sua mãe se portando, sua avó, você cresceu num ambiente mais religioso, mais conservador, você é uma pessoa que se sente mais vulnerável com relação à pressão social, que você vê nas redes sociais, às vezes, com um parceiro que é mais machista. Por que
que você tá sentindo tanta culpa o tempo inteiro? E aí é voltar naquela questão de que, nesse caso, a culpa existencial, por simplesmente ser uma pessoa e não necessariamente ter que produzir o tempo inteiro, ela é um desconforto físico. Ela vai ser uma emoção chata que vai causar um desconforto no seu corpo e você vai ter que sentar com aquele desconforto até ele parar de ser desconfortável. É exatamente o que já foi conversado em vários outros episódios, inclusive no último episódio em que eu falei de autossabotagem, porque esse tipo de culpa, ele é uma forma de autossabotagem. Porque se você tá sempre se sentindo culpada por todas as coisas que você faz ou deixa de fazer, você trava e você se impede de fazer as coisas que você realmente quer fazer, alcançar os sonhos que você realmente tem e construir as relações que você realmente quer construir, porque você não quer desagradar, ou porque você tem medo de dar errado, ou porque você sente que você não merece, aí você fica se sentindo culpada por conseguir tal feito, ou porque você acha que outra pessoa merecia mais, você não é boa o suficiente. Então, é uma forma de autossabotagem, esse tipo de culpa interna. Caso você não tenha ouvido o último episódio, acho que é uma boa ideia você escutar, então, o episódio de PhD em autossabotagem, porque eu acho que você vai entender bem o que eu tô falando ali. E antes da gente terminar esse episódio, como de praxe, eu quero te convidar a pegar o seu caderno, a sua caneta, a sua bebida de escolha e anotar a seguinte pergunta para responder no seu tempo. Pelo que você se sente culpada? E da onde essa culpa começou? Culpa pelo outro, culpa por si mesmo, culpa pela vida, qualquer tipo de culpa. Pode ser que você sinta várias culpas, tudo bem, vai lá, lista todas elas. Mas começa a entender da onde que tá vindo essa culpa e por que que você se sente assim, por que que você sempre se sentiu assim. Todo problema que a gente tem com relação a gente mesmo, os nossos comportamentos, eles só conseguem ser solucionados se a gente der luz a eles, se a gente entender da onde que tá vindo o problema. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se ele ficou grande demais, desculpa. Se ele ficou pequeno demais, desculpa também. Enfim, desculpa qualquer coisa, né? Brincadeiras à parte, muito obrigada por escutar mais um episódio. Compartilha com as suas amigas, com a sua mãe, com as pessoas na sua vida que também se sentem culpadas aí, todo mundo carregando uma cruz maior que a casa. E eu espero que você esteja aqui na próxima semana. Comenta o que você achou do episódio, porque isso ajuda o Spotify a entender que você curte esse tipo de podcast e aí passa para outras pessoas. E é isso. Até semana que vem. Beijo de luz. Tchau!